Todos nós já estamos cansados de saber sobre a complexidade das produções dos jogos de hoje em dia, mas isso tudo vai muito além da produção da trilha sonora e das produções das artes conceituais. Vocês sabiam que existe uma pecinha-chave que é utilizada para dar vida a todo esse cenário maravilhoso que a gente ama? Vamos falar hoje um pouco sobre motores gráficos. Salve, salve viajantes, eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos ao Vale do Pontar. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o melhor distrito de Night City. Yes, baby. Thank you. Os motores de jogos, também conhecidos pelo termo em inglês como Game Engine ou somente Engine, são conjuntos de programas usados para reunir bibliotecas de desenvolvimento. Eles são utilizados para simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos eletrônicos ou outras aplicações com gráficos em tempo real, para videogames, computadores ou outras interfaces que utilizem sistemas operacionais. O termo Engine se originou no meio da década de 90, especialmente com a conexão com jogos 3D como tiros em primeira pessoa. O primeiro motor em 3D a ser usado para criar jogos com esse tipo de interface foi o Freescape Engine, desenvolvido pela Incentive Software em 86 e começado a utilizar para jogos de tiro em primeira pessoa em 1987. Os preços dos motores variam muito de acordo com a sua complexidade. Eles podem ir desde sua gratuidade, como o Unreal, que foi utilizado na produção de jogos maravilhosos como Murdered Soul Suspect, A Plague Tale: Innocence e Hellblade: Senua's Sacrifice, entre vários outros que variam desde $99, que são os mais baratos, e outros mais caros que passam dos $30 mil. Normalmente, o processo de desenvolvimento de um jogo ele é utilizado quando a mesma cadeia de produção é utilizada em produções diferentes, como nós vemos em casos clássicos que foram Far Cry, que praticamente utilizou o mesmo sistema de produção no Far Cry 3 e no Far Cry 4, e Assassin's Creed, no Ezio Trilogy, e em jogos de sequência como Origins, Odyssey e o Valhalla. A maioria dos motores são desenvolvidos e distribuídos como forma de API, porém alguns motores são distribuídos também em conjunto de ferramentas que agilizam e simplificam ainda mais o desenvolvimento dos jogos, como por exemplo IDEs, scripts pré-programados, programas que empacotam e deixam o jogo pronto para distribuição. Esses motores completos são chamados de middleware, pelo fato de conectar diversos softwares em um único software. Um motor de jogo pode ser dividido em duas principais categorias: os motores gráficos e os motores físicos. Os motores gráficos lidam com os gráficos em si, sendo responsáveis por processar dados abstraídos de alto nível e gerar dados de baixo nível entendidos pelo software. Os motores de física, por outro lado, lidam com a física, sendo responsáveis por simular ações reais através de variáveis, como gravidade, massa, atrito, força e flexibilidade. Apesar da especificidade do nome, os motores de jogos também são usados para criar outros tipos de interações e aplicações interativas, como gráficos em tempos reais, tais como demonstrações, visualizações de arquitetura, simulações de treinamento, ferramentas de modelagem, simulações físicas para a criação de animações e cenas de filme realistas. E nós temos como, por exemplo, as animações cinematográficas usadas em jogos como Diablo, The Witcher e Assassin's Creed, além de vários outros que utilizam essa tecnologia. Antes dos motores gráficos, os jogos eles eram praticamente escritos como uma entidade só, era uma coisa só, não tinha essa diferença de profundidade, de cores e essa dinâmica que nós temos hoje. Um jogo, por exemplo, para o Atari 2600, tinha que ser planejado do início ao fim mantendo uma única linha de código, o mais simples possível para poder fazer o uso otimizado pelo hardware, que na época não era tão poderoso como os hardwares de hoje em dia, por causa das suas limitações. E mesmo nas plataformas mais favoráveis, muito pouco dessa primeira programação podia ser utilizada em um novo jogo. O rápido avanço dos hardwares fez com que a maioria dos códigos tivessem que ser descartados posteriormente. Como a gente viu antes, era uma coisa só. E depois, com a evolução dos hardwares e dos softwares, a gente conseguiu dividir e criar camadas diferentes para poder criar uma linguagem de programação nova e um desenvolvimento novo, dando aquela repaginada que os jogos deram de um tempo para cá. E as gerações posteriores de jogos passaram a usar designs completamente diferentes que tomavam vantagens de recursos extras e tecnologias mais novas. Mas vamos ao que interessa, os motores gráficos usados pela nossa tão querida CD Projekt Red. Essa empresa em si ela tem uma ferramenta chamada Red Engine, que é um motor desenvolvido pela própria empresa exclusivamente para os seus RPGs eletrônicos não lineares, que foi a substituição para o Aurora Engine, que a empresa tinha usado anteriormente para a produção do The Witcher 1.
A partir do The Witcher 2, ele já começou a utilizar novas versões do Red Engine. O Aurora Engine é um motor que reproduzia gráficos 3D, e ele também foi o substituto do Infinity Engine, que só poderia rodar os gráficos 2D. O Infinity, ele rodou jogos como Dungeons & Dragons, Baldur's Gate e Icewind Dale. E esse motor de jogo permitia a reprodução de sombras e luz em tempo real, assim como a reprodução de som surround. O primeiro jogo lançado com o Aurora Engine foi o Neverwinter Nights, e incluía o Aurora Toolset, que permitia ao usuário criar o próprio conteúdo para dentro do jogo. Mas voltando ao Red Engine, ele é portátil entre as plataformas de software de 32 e 64 bits e foi executado inicialmente no Microsoft Windows, com a produção de The Witcher 2 no primeiro sistema. Na segunda versão, no Red Engine 2, ele ganhou uma nova versão do The Witcher, onde ele conseguiu trazer o jogo para o Xbox 360, OS X e Linux. No entanto, esses ports foram criados usando uma camada de compatibilidade semelhante ao Wine, chamado Aeon. O Red Engine 3 foi projetado exclusivamente para uma plataforma de software de 64 bits, ou seja, ele era mais rápido, mais moderno com a sua linguagem de programação, e também roda no PlayStation 4 e Xbox One. E para a gente fechar um pouquinho sobre suas versões. O Red Engine 2 utilizou o middleware, que é o software que a gente falou mais cedo, que fornece serviços de recursos comuns às aplicações, que integra todo o sistema em uma ferramenta só. Pega todos os aplicativos de desenvolvimento em um aplicativo só, que é o middleware. Utilizou o middleware como Havok para física, Scaleform de FX para interface de usuário, Fmode para áudio, e o motor foi usado no port para Xbox 360 no The Witcher 2. O Red Engine 3 foi projetado para rodar exclusivamente em uma plataforma de 64 bits. A CD Projekt Red criou esse mecanismo com o objetivo de desenvolver ambientes de jogos eletrônicos de mundo aberto, como por exemplo o que foi utilizado em The Witcher 3 Wild Hunt. Ele introduz as melhores animações faciais e outros efeitos de iluminação. Eles não sofrem mais com taxa de contraste reduzido. O Red Engine 3 também suporta efeitos volumétricos, permitindo a renderização avançada de nuvens, névoa, neblina, fumaça e entre outros efeitos de partícula. Também há compatibilidade para texturas e mapeamentos de alta resolução, bem como a física dinâmica e um sistema avançado de sincronização labial durante o diálogo. O Red Engine 3 possui um renderizador flexível, preparado para pipelines diferentes ou avançadas mais renderizadas. O resultado é uma ampla variedade de efeitos cinematográficos, incluindo profundidade de visão, grade de cores e reflexos de lente associado à iluminação múltipla. O sistema de terreno do Red Engine 3 utiliza o Tessellation e camadas de materiais variados que podem ser facilmente misturados. Já o Red Engine 4 ele já foi criado para a produção de Cyberpunk 2077 e vai ter uma interação que apresenta um suporte de iluminação global rastreada por raios e outros efeitos, e é a técnica que a gente encontra hoje no Cyberpunk 2077. Gostaria de separar esse espaço também para agradecer aos membros do Vale do Ponta. Saibam que isso nos incentiva muito a continuar com o nosso trabalho. E caso você ainda não seja um membro e deseje ajudar o canal e ainda receber conteúdo exclusivo, o link está aqui na descrição. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para futuras notificações e compartilhar com os amigos.